Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 25, e corresponde à semana 32 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Julgamento de Paulo, parte 4. Vamos à leitura do texto bíblico. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns de seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou um tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Pouquíssimo se sabe a respeito de Pórcio Festo, que substituiu Félix como procurador da Judéia. Embora descrito pelo historiador Flávio Joséfo como oficial sábio e justo por ter contido a violência dos sicários fanáticos durante seu mandato, manteria o apóstolo Paulo encarcerado, apesar de constatar sua inocência, unicamente para agradar os judeus. Festo morreria apenas 2 anos depois de assumir o governo da Judéia. Numa visita a Jerusalém, Festo foi abordado pelos judeus do Sinédrio a respeito de Paulo, provavelmente em conluio com o mesmo grupo de Atos 23:12, que uma vez mais planejava matar o prisioneiro numa emboscada se ele fosse transferido de Cesareia. Visto que Festo tinha a responsabilidade de proteger cidadãos romanos como Paulo, decidiu mantê-lo em Cesareia, provavelmente alertado por Lísias ou por seu antecessor Félix a respeito da tentativa de assassinato prévia de Paulo pelos judeus. Sugeriu para resolver a questão que os religiosos fossem com ele de Jerusalém à capital romana da Judéia, ao invés de remover Paulo da prisão.
8 a 10 dias depois, aqueles homens foram a Cesareia, convocando-se o tribunal no dia seguinte. Os judeus aglomeraram-se ao redor de Paulo, apresentando sem a fundamentação de qualquer testemunha algumas acusações contra ele, certamente as mesmas que já haviam verbalizado cerca de 2 anos antes, por meio do orador Tértulo. Paulo reiterou a tríplice argumentação em sua defesa em relação à lei judaica, ao templo e a César. Para atender de certo modo ao pedido de Atos 25:3 feito pelos judeus, Festo perguntou a Paulo se ele concordaria que seu julgamento se transcorresse em Jerusalém. Obviamente, Paulo não teria passado 2 anos encarcerado para correr o mesmo risco de ser entregue ao apetite voraz do Sinédrio, e por isso recorreu à atitude drástica de apelar para César. De forma conveniente, o procurador agora poderia transferir sua responsabilidade a respeito do destino de Paulo, que seria conduzido a Roma. O direito de apelo era conhecido como provocatio, garantido pela chamada Lex Valéria nos territórios romanos a partir de 509 a.C. Este tipo de recurso poderia ser dirigido aos tribunos da plebe desde a época da República Romana. Quando o provocatio era feito ao imperador, todas as decisões legais tomadas até então eram revogadas. Para Paulo, ganhar esta causa perante o imperador representaria não somente sua inocentação, mas o reconhecimento automático do cristianismo como religião autorizada pelo Império Romano. Por isso é que o apóstolo ansiava por justiça, ainda que isso resultasse em sua morte, recusando-se a ser instrumento das ações meramente pragmáticas de Festo. Enquanto Paulo aguardava seu traslado à capital, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia. Herodes Agripa II tinha apenas 17 anos de idade quando seu pai Herodes Agripa I morreu, sendo substituído por procuradores romanos. Alguns anos mais tarde, o imperador Cláudio o tornou rei sobre os territórios que ficavam ao norte e nordeste da Palestina. Agripa II foi o último dos Herodes, tendo falecido no ano 100 d.C. Esteve ao lado dos romanos na revolta judaica transcorrida entre 66 e 70 d.C., que resultaria na destruição de Jerusalém. Berenice também era filha de Herodes Agripa I e, portanto, irmã de Herodes Agripa II, vivendo incestuosamente com ele. Tendo Paulo apelado para que seu caso fosse a julgamento perante o César romano, Festo tinha o dever de enviar a Nero, imperador daquela época, um relatório sobre o caso. Esperava que pudesse receber alguma orientação nesse sentido proveniente de Agripa, que era judeu. Agripa concordou em ouvir Paulo. Assim, no dia seguinte à conversa entre os governantes, Paulo foi trazido à presença de Agripa II a fim de que, por meio de sua avaliação, Festo pudesse preparar seu relatório para o imperador romano. Aplicação prática. Há muito Paulo fora impelido pelo Espírito Santo a anunciar o Evangelho em Roma. Numa época em que as viagens eram difíceis e considerando que estava rodeado de perseguidores, Paulo não sabia exatamente como faria para dirigir-se ao coração do império, mas Deus lhe assegurara que este caminho necessariamente estava atrelado a Jerusalém. Confiante de que Deus levaria seus desígnios a cabo, nos 3 meses em que permanecera na Grécia, escrevera uma carta à igreja já existente em Roma, a fim de preparar os cristãos dali para recebê-lo. A igreja em Roma muito provavelmente fora implantada por judeus cristãos que haviam regressado de Jerusalém após o Pentecoste em que ocorrera o derramamento do Espírito Santo. Depois de ir da Grécia a Jerusalém portando a oferta coletada entre os gentios aos necessitados da Judéia, de Jerusalém, Paulo tencionava ir à Espanha e no caminho passar por Roma, não querendo permanecer na cidade tempo demais para não ser redundante numa área em que Cristo já era conhecido, mas o suficiente para prover supervisão apostólica que consolidasse a igreja local. Ironicamente, contudo, Paulo não ficaria hospedado na casa de nenhum cristão em Roma, mas permaneceria em prisão domiciliar. De modo semelhante, sua estadia em Roma não seria breve, mas ficaria detido ali por pouco mais de 3 anos, de 59 a 61 ou 62 d.C. Mesmo assumindo que tomara a decisão de apelar ao imperador por obrigação, Paulo reconheceria neste mecanismo a providência divina para fazer expandir sua palavra entre os romanos da capital. Embora Paulo não chegasse ao coração do império da maneira que planejara na epístola enviada aos romanos, seu ministério ali seria frutífero, conforme Deus determinara. De fato, neste seu primeiro período de prisão em Roma, soldados ouviriam Paulo ditar o conteúdo de suas cartas aos cristãos efésios, colossenses e filipenses e a Filemon, e além disso, o apóstolo pregaria o evangelho sem qualquer impedimento em seu cárcere domiciliar. Tudo isso resultaria em convertidos dentro da guarda pretoriana e entre escravos que serviam no palácio do imperador.
Assim, a igreja em Roma, outrora restrita a um pequeno círculo de judeus e gentios, expandir-se-ia até as estruturas do governo romano pela presença do apóstolo como prisioneiro de Cristo. Paulo recebeu orientação divina de ir até Roma por meio de um impulso interior e de um sonho. Revelações deste tipo eram comuns entre apóstolos e profetas da igreja primitiva. E quanto a nós, como podemos reconhecer a orientação do Espírito Santo nos tempos atuais em que não mais existem apóstolos e profetas? Um artigo do site God Questions assim elenca algumas dicas. Mas como é que podemos reconhecer a orientação do Espírito? Como podemos discernir entre nossos próprios pensamentos e sua direção? Afinal, o Espírito Santo não nos fala com palavras audíveis. Ao invés, ele nos guia através de nossas próprias consciências e de outras maneiras sutis e silenciosas. Uma das maneiras mais importantes para reconhecer a orientação do Espírito Santo é conhecer bem a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte definitiva de sabedoria sobre como devemos viver, e os crentes devem estudar as Escrituras, meditar nelas e memorizá-las. A palavra é a espada do Espírito, e o Espírito vai usá-la para falar conosco, e assim revelar a vontade de Deus para nossas vidas. Ele também irá trazer Escrituras específicas à mente nos momentos em que mais precisarmos delas. O conhecimento da palavra de Deus pode nos ajudar a discernir se os nossos desejos vêm do Espírito Santo ou não. Temos de testar as nossas inclinações de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo nunca irá estimular-nos a fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Se algo entra em conflito com a Bíblia, então não é do Espírito Santo e deve ser ignorado. Também é necessário que estejamos em oração contínua com o Pai. Isso não só mantém nossos corações e mentes abertos para a liderança do Espírito Santo, mas também permite que o Espírito fale em nosso favor. Uma outra maneira de saber se estamos seguindo a liderança do Espírito é procurar sinais de seu fruto em nossas vidas. Se andarmos no Espírito, vamos continuar vendo essas qualidades crescendo e amadurecendo em nós, e elas se tornarão evidentes para os outros também. Finalizando as considerações deste item, enfatizo que, inspirados pelo exemplo do apóstolo Paulo, somos conclamados hoje a pregar o Evangelho mesmo nos momentos de maior dificuldade. A expectativa de esperar a conjuntura ideal para fazê-lo é irreal. Anuncia Jesus a tempo e a fora de tempo. Trazendo da mente para o coração. Senhor, neste exato momento, estou longe de viver uma conjuntura ideal para a pregação do Evangelho. Após o desgaste de 9 meses de pandemia de Covid-19, questões familiares emergiram nas festas de final de ano, como costuma ocorrer. Quero pedir-lhe perdão por ter me exaltado e dito impropérios contra meus entes queridos. Sinceramente, não tenho vontade nenhuma de orar. Sinto-me não somente incapaz, mas inadequado para estar na presença do Senhor. Reconheço o Espírito Santo revelando a mim o pecado da presunção em orações anteriores, nas quais, ainda que de forma inconsciente, considerei-me digno não por causa do que Jesus fez por mim, mas porque experimentava um bom momento em minha conduta. Parte de mim olha para trás entristecido por não manter a postura de um discípulo de Jesus Cristo. Sinto como se tivesse frustrado o trabalhar empreendido pelo Espírito Santo até então. Outra parcela minha, contudo, olha para o futuro esperançosa, sabedora de que confio no Deus que torna o mal em bem, de maneira a cumprir seus propósitos. Querido Deus, obrigado por me amar apesar de quem sou. Vez por outra, meto os pés pelas mãos. Ao mesmo tempo, se continuo tropeçando recorrentemente nos mesmos erros, ajude-me a levantar de forma diferente, condizente com o procedimento de um discípulo do Senhor, e que isso não me impeça de estar em sua presença, meditando em suas Escrituras e recebendo do Senhor a capacitação de que necessito para um viver santo e um testemunho persistente. Em nome de Jesus é que oro pedindo direção, prudência e sabedoria. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 25, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quem eram Pórcio Festo, Herodes Agripa II e Berenice? Terça-feira, em que consistia o provocatio, apelo que era direito dos cidadãos romanos? Por que Paulo empreendeu seu provocatio ao imperador? Quarta-feira, quando Paulo escreveu sua epístola aos romanos? Sua viagem até Roma se transcorreu como ele previra nesta carta? Como Paulo anunciaria o evangelho em Roma e quais foram seus frutos iniciais? Quinta-feira, você tem pregado o evangelho mesmo nos momentos de maior dificuldade?
ou tem esperado a irreal conjuntura ideal de fazê-lo? Sexta-feira. Assim como o apóstolo Paulo recebeu o direcionamento do Espírito Santo, hoje, somos chamados a ter um relacionamento com Deus que é marcado por sua orientação. Reflita se os seguintes subsídios têm estado presentes em sua vida para que você receba a orientação deste Espírito: oração constante, tempo de leitura bíblica frequente, vigilância de sua conduta para a expressão do chamado fruto do Espírito. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 25 para a sua vida?